Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça nesta quinta-feira 4 vereadores e 3 servidores públicos por suposto envolvimento em fraudes de mais de R$200 milhões em licitações de prefeituras e câmaras municipais sob influência do PCC. A promotoria acusa o grupo de participação em organização criminosa, abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo. Os promotores pedem ainda a conversão das prisões temporárias dos 4 vereadores em preventivas, quando não há data para o período de detenção terminar. Segundo o Ministério Público, os denunciados integram uma organização criminosa que tinha o objetivo de obter vantagem patrimonial com a manutenção de contratos com a administração pública nas esferas municipal e estadual. Começar o nosso giro de análises, vamos a Brasília. José Maria Trindade também acompanhando essas movimentações aqui no estado de São Paulo. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Formalizada a denúncia pelo Ministério Público, caberá agora à Justiça transformá-los em réus ou não, que é preciso destacar. Certamente um processo que precisa ser rápido para dar um recado também ao crime organizado, né? Antes era zum, desconfiança, ouvi dizer. Assusta quando a gente vê casos reais assim, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos dos Is. Isso é muito importante. Nós estamos ouvindo há muito tempo a história, olha, o crime organizado está crescendo e pegando uma polícia desorganizada. Por que desorganizada? Porque as polícias são estaduais, comandadas por governadores, tanto civil como militar. E o crime organizado não tem barreiras, não tem fronteiras, e ele é nacional. Eu sei que já existem mais de 50 facções criminosas, e elas se unem, algumas se cooperam e outras são adversárias mortais. Mas o certo é que há um crime organizado no país. E nós sempre aprendemos aí nos últimos anos, olha, se o Brasil não cuidar e não combater o crime organizado, será dominado por ele. E mais, antes era zum. Eu ouvi dizer que o crime organizado está formando delegados, está formando policiais, está formando advogados, está entrando no serviço público. E a gente falava, será? Né? E agora a gente vê casos concretos. Esse caso aí dos vereadores não é o único, existem outros, né? E existem outras investigações. Então está na hora do Estado real entrar forte e combater esse Estado paralelo que levou o Brasil a essa violência. A violência é endêmica no Brasil hoje e se transformou em epidemia. São as conexões do crime organizado com o poder público. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota também com a gente, a quem eu agradeço demais pela participação. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Formalizadas, então, as denúncias do Ministério Público contra esses parlamentares e servidores públicos por suposto envolvimento nesse esquema fraudulento de licitações que envolviam prefeituras e câmaras municipais, teriam ligação, inclusive, com essa facção paulista PCC. Agora, é preciso aguardar o despacho da Justiça, né? Se acata ou não a denúncia para transformá-los em réus. Exato, Caniato. Enquanto a gente aguarda, é o momento ideal para lembrar a teoria favorita da esquerda sobre crime. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, bem-vindo, delegado Palumbo. Boa noite, nossa audiência. Vamos lembrar que os especialistas progressistas dizem que a causa do crime são a pobreza e a desigualdade, que o criminoso, coitado, é uma pobre vítima da sociedade, um sujeito que não teve oportunidade. Então, senhor especialista progressista, explica para mim como um vereador pode ser criminoso, um emprego garantido, um bom salário certinho no final do mês. Conta pra gente onde estão aí a pobreza e a desigualdade. Esse caso é uma prova, mais uma, de que o crime é resultado de uma escolha feita pelo criminoso. Escolha pela qual ele tem que ser responsabilizado e punido. Pois é, vamos chamar agora o delegado Palumbo, que conhece muito a segurança pública aqui no estado de São Paulo, foi delegado, naturalmente, hoje em dia é deputado federal e atua em Brasília, no Poder Legislativo. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso destacar em relação a essa denúncia que foi formalizada pelo Ministério Público? Agora vamos aguardar qual será a decisão da Justiça, se acata ou não a sugestão e transforma esses servidores
em réus. É importante rapidez, celeridade para dar um recado ao crime organizado, mas também para acabar com aquela história, né? No passado, no Brasil, se falava, poderoso, político, empresário não vai para cadeia. Nesses casos, sempre acaba em pizza, né? É preciso dar uma resposta também para quem ainda defende esse modelo. Exatamente. Uma boa noite a toda a nossa audiência. E o que o Zé Maria falou me chamou a atenção, da polícia desorganizada. E com tristeza no coração eu falo que ele tem toda a razão. Enquanto nós temos aqui em São Paulo um racha nas polícias por causa de uma querendo usurpar a função da outra, quem ganha com isso, quem aplaude isso é o crime organizado. Não é de hoje que o PCC está na política, não é de hoje que eles estão na máfia dos transportes, nas unidades gestoras de saúde, porque eles perceberam que é um dinheiro fácil para eles ganhar, é fácil lavar e tem pouca investigação e pouco combate a esse tipo de delito. Haja vista aqui em São Paulo, desde quando eu era delegado lá no Capão Redondo, extremo sul da cidade de São Paulo, já tinha a máfia do PCC nas peruas de São Paulo, que depois passaram para os ônibus. E assim vai. E não é diferente nessas cidadezinhas que estão ao entorno de São Paulo e em muitas cidades pelo Brasil afora. É uma vergonha isso. Aqui em São Paulo, quando eu mesmo denunciei a máfia dos transportes, pedi uma instauração de CPI, apenas 2 vereadores tiveram a coragem, a hombridade de assinar. O restante se acovardou, ficou com medo, não quis bater de frente com o sistema. E aí nós vemos o crime crescer cada vez mais. Nessas eleições municipais, por São Paulo e por outros estados, eles vão fazer vereadores, vão fazer prefeito, porque o que não falta para eles é dinheiro. E, inclusive, em algumas comunidades aqui em São Paulo, ele só permite a entrada de candidatos para panfletagem se tiver o aval deles. Senão, não entra. Eles só aceitam alguns partidos políticos. Senão, não entra. Eu fui uma exceção, porque como eu sou policial, ando armado com amigos policiais, eu entrei em qualquer lugar. Mas uma pessoa que não tem esse mesmo direito de defesa não consegue entrar nesses lugares porque são literalmente enxotados de lá. Então, o Zé Maria está correto. O crime está cada vez mais organizado, a polícia desorganizada, e aí quem ganha com isso é o crime organizado. Pois é, eu vou retomar então com o José Maria Trindade. Zé, delegado Palumbo também trouxe uma reflexão e uma informação fundamental, né? Que muitas vezes investigações acabam não prosperando, não avançando, justamente porque acabam esbarrando em poderosos, e aí no meio do caminho aquela investigação acaba sendo dificultada, atravancada muitas vezes. Você acha que a gente está em novo momento, Zé Maria, em que é mais fácil, o processo ele é mais transparente, é mais fácil inclusive colocar poderosos atrás das grades, quando culpados naturalmente? Não, é muito difícil colocar poderosos na cadeia, é muito difícil investigar poderosos, né? Porque eles se protegem. E o que mais me impressiona, delegado Palumbo, é um policial que entra como apoiador ou como cúmplice do mundo do crime, porque ele coloca em risco os colegas ao dar informações, ao antecipar operações, ao dar informações importantes de operações e do próprio quartel, ele coloca em risco exatamente os colegas, né? Então, esse é o pior tipo de ser humano, porque é pior, inclusive, do que os bandidos, que são bandidos e assumem que são bandidos e abrem a cara para o mundo e pronto. Agora, o policial é muito pior, esse que colabora. Olha, os poderosos, eles dominam o crime organizado. Todo tipo de crime tem um capitalista por trás, tem um organizador por trás que não mora na favela, não mora nas áreas ocupadas, moram em locais nobres e muito bem guardados, né? É difícil chegar, mas não é impossível chegar neles. O que eu vejo claramente é o seguinte, que nós olhávamos até pouco tempo para o Rio de Janeiro, vendo aquela criminalidade e a política muito envolvida com o crime, e olhava para São Paulo e não tinha nada disso. E aí, de repente, a gente vê que tem sim, não havia era investigação, não havia era aproximação da vida real. Dava a impressão de que os políticos de São Paulo não estavam envolvidos com o crime, mas agora, com as investigações, a gente vê que é tudo igual. Ou seja, o crime está por trás de tudo e, se não tomar cuidado, toma conta sim
já está forte, né? Ainda não está tomando conta, é claro. Nós ainda estamos num país onde minimamente ali existem áreas e situações em que o governo domina. Mas estamos falando de uma projeção de futuro que, se não houver um muro, uma contenção, vai chegar a esse ponto. Antes de passar para o Mota, só vou passar rapidamente para o delegado Palumbo, porque o Zé Maria comentou sobre as laranjas podres que são encontradas em qualquer segmento da sociedade, e na polícia não é diferente, né, delegado? Exatamente, tem que ser extirpada. A corrupção é um câncer nesse país que está em todas as profissões. E na polícia não é diferente. Quando o policial se corrompe, ele é pior do que o bandido. 10 vezes pior, ele deveria ter pena maior do que a do bandido comum. Porque ele está representando o Estado, ele deveria proteger a sociedade e não se corromper. Mas eu queria falar sobre outro ponto também, sobre polícia de Estado e polícia de governo. As polícias no Brasil, de forma geral, não são de Estado, são de governo. São de governo. O governador que entra, independente do Estado, vai fazer da sua polícia o que ele quiser, o que ele mandar. Por quê? Porque nós não temos eleições como temos no Ministério Público, no Judiciário, uma eleição com lista tríplice para o governador decidir quem vai ser o comandante-geral da Polícia Militar e quem vai ser o delegado-geral. E aí, esse delegado e esse comandante não tem autonomia nenhuma, a autonomia dele é zero. Quando o secretário de Segurança Pública ou o governador fala qualquer tipo de coisa, ou eles obedecem ou são defenestrados. É isso que está acontecendo em São Paulo, delegado? É isso que está acontecendo em São Paulo, exatamente isso. Quando você pega um secretário que quer usurpar a função da outra, passando para a Polícia Militar, porque ele foi de lá, uma atribuição da Polícia Civil, a única coisa que ele consegue com isso é rachar as polícias. E não adianta vir com esse papo furado de que as polícias são amigas, que elas estão unidas, porque é mentira. A gente sabe que quando isso acontece, quando acontece de uma usurpação de função pública, as polícias se racham. A polícia é rachada no meio. E aí vira uma briga entre Polícia Civil e Polícia Militar. E quem perde com isso é a sociedade. A sociedade vai perdendo cada vez mais. A Polícia Militar cabe o patrulhamento ostensivo, está na Constituição Federal. É isso que eles têm que fazer. Investigação só em casos de crimes militares. Nada mais do que isso. E a Polícia Civil é a polícia de inteligência, de investigação, que tem que andar sem viaturas caracterizadas, sem uniforme. Mas aqui é uma inversão de valores. É uma querendo pegar a função da outra e o crime cada vez mais forte, porque eles, sim, estão unidos. Vários outros assuntos, mas só para fechar você, Mota. E vai piorar, porque o governo federal está com um movimento de centralização da polícia, né? Tem uma discussão aí de um inacreditável, o SUS da segurança pública, que me parece um movimento totalmente equivocado. E vai na direção contrária do que a gente precisa. Então, e tem mais um detalhezinho, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já são mais de 1.700 áreas dominadas pelo crime organizado. Então, eu acho que a situação já passou há muito tempo de um ponto trágico. Muita gente não consegue perceber isso. Lembrei de um detalhe. Nessas áreas aqui do Rio de Janeiro, as operações policiais foram suspensas por decisão judicial desde 2020. A famigerada ADPF das favelas.